Eu sei que você conhece alguém que precisa do tratamento com a cannabis, ou até mesmo você, mas talvez você nem saiba disso ainda. Talvez você tenha medo, preconceito, ou não sabe nem por onde começar. E é por isso que eu estou aqui. O meu filho autista usa a cannabis medicinal há 2 anos e a nossa vida mudou completamente por causa dessa planta. Eu sou Manu Pinheiro, jornalista, e estou aqui para te mostrar como é viver com a cannabis e os benefícios que ela pode trazer em diversas patologias. E a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Caroline Santana, que é psiquiatra e é do Pará, minha conterrânea lá de Santarém. Égua, mana, como foi que isso aconteceu? Você mora aqui em São Paulo hoje, né? Ai, sim. Nossa, adorei. A gente descobriu essa coincidência há um tempo atrás. Eu fiquei... Enfim, paraense, quando se identifica, parece que a gente já tá em família, Exatamente, né? é muito bom, né? Maravilhoso. Mas sim, muito bacana, porque nós duas do Pará falando desse tema, né? De perspectivas diferentes, mas Você sabe muito como legal. foi que eu fiquei, assim, prestando atenção? Eu falei, égua, mana. Eu acho que eu até te perguntei, né, de onde que você era, não sei. Por causa do sotaque e por causa de como você emprega muito bem o tu. Tu vais, tu fostes, porque, assim, geralmente a gente fala assim lá, né? É bem paraense, realmente. E eu acho super legal que você traz isso para os seus conteúdos. E isso é muito bom porque já é uma marca sua, assim, sabe? É muito legal. Eu fico super feliz. Tenho até um paciente, é engraçado que tem detalhes da produção de conteúdo e coisas que geram identificação no Instagram que a gente nem imagina, né? Uhum. Mas eu tenho um paciente muito fofo, muito querido, que é um paciente nortista, e ele fez uma migração para o sul do país. E nessa migração, ele sofreu muito preconceito nesse local, a ponto de ter que procurar um fonoaudiólogo para mudar por conta do sotaque que ele tinha. E aí eu achei tão interessante quando ele me trouxe isso em consulta, de falar, nossa, eu acho incrível, porque tu tens o sotaque paraense e tu fazes questão de mostrar isso na internet, enfim, nos conteúdos que tu produzes. E eu achei isso tão legal, porque eu fiquei tipo, nossa, olha tudo que ele teve que passar por conta do sotaque dele, a um ponto de ter que modificar isso com tratamento fonoaudiológico. Aposto que se ele tivesse te conhecido antes, ele não ia fazer esse tratamento, não. Exato. Mas que bacana que isso, de alguma forma, tocou o coração dele pra pensar, tipo, em ter uma relação diferente com o sotaque, entender que isso, na verdade, caracteriza a gente e traz a nossa magia, porque é a nossa essência, a nossa cultura, né? Então, que bacana, eu fico não feliz. sei se isso acontece com você, mas, como eu estava te falando ali nos bastidores, eu morava antes em Macapá, no Amapá, aí mudei para Belém, né? Mas eu sou paraense, eu nasci lá. Só que eu tô sempre vindo para São Paulo, né, a trabalho e tudo mais. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas parece que quando a gente sai de lá, mesmo que por um tempo, assim, a gente valoriza ainda mais as coisas de lá, as nossas raízes, né? Os nossos costumes, assim. Isso acontece muito comigo, assim, sabe? Parece que eu tenho mais orgulho ainda de ser nortista aqui no meio da selva de pedra, por exemplo, sabe? Eu sinto isso. Nossa, eu também, com certeza, assim. Na verdade, até os 15 anos eu tinha muito essa vontade de sair do Pará para estudar fora e tal. E aí, quando eu saí, foi uma grande quebra de expectativa, assim. Claro, eu sou feliz pela linearidade, ou talvez a falta dela na minha vida, e pelas oportunidades que isso me gerou. Mas, ao mesmo tempo, acho que todo esse sofrimento de estar longe de casa, toda a saudade que eu tive, não só da minha família, mas da comida, da cultura, enfim, do afeto, né? Somos um povo muito caloroso. Sim, verdade. Então, acho que tudo isso, essa saudade, me fez amar e valorizar ainda mais, tipo, a minha terra. Então, acho que a distância, às vezes, faz a gente ter um outro olho. Até porque, às vezes, a gente é do norte, e a gente pode falar até do Brasil, para fora do Brasil, tem uma perspectiva de que, é porque nesse lugar vai ser muito incrível, e tem vários restaurantes e várias opções, isso e aquilo. E a gente sai... E às vezes tem uma inversão do que a gente valorizava antes, né? De tipo, nossa, eu queria tanto viver isso. Mas agora eu me dou conta que o incrível mesmo era poder tomar banho de rio todo final de semana. Verdade. Né? O incrível era, tipo, gastar 5 minutos pra ir visitar minha família, os meus amigos. Então, acho que às vezes a gente tendo um contraponto de uma outra realidade faz a gente olhar com
com mais amor para o que a gente vivia antes e às vezes até rejeitava, né? É verdade, não acontece muito mesmo. É... Ai, peraí, que eu ia falar alguma coisa em relação a isso. Pera lá, que me fugiu Tranquilo. aqui. Ah, tá, sim. E uma coisa que eu acho super legal também é que, sei lá, a gente veio do norte, né? Você tá atuando aqui há muito tempo, né? Como médica, se formou lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? Só que a gente veio de lá. E lá, como você teve que sair de lá para estudar e tudo, não tem muitas oportunidades, né? E aqui, eu não sei se você já passou por isso, por essa, digamos que, xenofobia. E acontece, a gente sabe que acontece. Só que eu fico super feliz e orgulhosa quando eu vejo, por exemplo, profissionais como você, nortista, né? Que veio de onde eu vim. E com toda, sabe, essa dedicação, com essa, sabe, qualidade mesmo no seu trabalho. Eu fico super orgulhosa, sabe? Ah, muito obrigada. Fico super honrada. E mais honrada ainda de poder representar meu estado, né? De certa forma, acho que isso é Acho que é isso, representatividade, né? é um É muito privilégio. importante isso, né? Não, é maravilhoso, com certeza. É uma coisa que até eu sigo uma produtora de conteúdo, a Mariana, e ela falou isso num vídeo dela, eu achei isso muito interessante. De como a gente estava feliz por ter a Alane e a Isabela no BBB. Aham, verdade. E assim, teve carreata em Belém quando a Alane voltou. Teve, tipo, uma festa gigante pra Isabelle. E eu acho que muita gente de outras regiões não entendia tanto isso, porque, assim, quando que a gente teve a representatividade num programa Aham. nacional com nomes paraenses ou com nomes amazonas, né? Enfim, pessoas nortistas no geral. Então, acho que isso acaba... Até arrepio falando, mas, Sim. assim, isso acaba tocando muito mais a gente, porque acho que por muito tempo a gente ficou não representado mesmo nesses espaços, né? E acho que ver pessoas do norte ocupando espaços que antes não eram tão comuns Aham. é muito, muito bacana, muito bonito. Muito bom ver lá no Big Brother elas falando égua, mana. Sim, até Nossa, que eu enfim. ficava tão feliz quando eu ouvia isso, sabe? Ai, Nossa, maravilhoso, engraçado, né? sim. Mas me conta, Carol, posso chamar de Carol, né? Pode. Como é que começou a sua história com a cannabis, mulher? Cara, então, minha história é um pouco diferente, acho que da maioria das pessoas, porque muita gente começa a estudar cannabis e a trabalhar com isso, ou porque teve um familiar, ou a própria pessoa se beneficiou do tratamento, ou porque tinha um contexto de uso adulto e se interessava pelo tema e acabou se dedicando para estudar um pouco mais isso. E nenhum dos dois foi o meu caso. Eu sempre fui uma pessoa curiosa de viver, curiosa da vida. E eu tava dando um plantão na época com uma colega que tava fazendo uso do óleo de CBD pra ansiedade. E aí eu vi ela pingando as gotinhas e tal, né? Muito curiosa. Enxerida, até como a gente diz no Pará. Sim. E aí fui perguntar pra ela o que ela tava fazendo com aquilo, né? Tipo, Aqui tá liberada as gírias do Pará, tá? Tá ótimo. E aí eu fui perguntar o que ela tava tomando, o que era aquilo. E ela, é óleo de cannabis e tal. Eu fiquei, tipo, nossa, óleo de cannabis, mas é legalizado. Tipo, tá tudo certo isso? Uhum. Ela, não, eu fui numa colega médica nossa. E ela, inclusive, trabalha com isso. Ela me indicou e eu tô muito melhor. Eu fiquei, gente, como assim? O que é que está acontecendo no mundo? Não sabia disso. Isso foi quando? Que ano? Isso foi 2020 para 2020, 2021. E aí, eu peguei e fiquei, assim, muito, muito impressionada. E falei, cara, eu vou procurar isso, tipo, entender melhor. E aí, na mesma época, eu compartilhei com uma outra amiga que também dava plantão no mesmo hospital. De falar, nossa, descobri que a nossa amiga tá usando um produto à base de cannabis e tal. Caraca, tu já ouviste falar? Aí eu fiquei super surpresa, né? Enfim. E aí ela falou, nossa, não, já ouvi falar. Essa minha amiga tava fazendo uma pós em Ayurveda na época. Ayurveda, gente, super difícil de falar. É verdade. E aí... E aí, ela tava tendo um pouco de contato com esse conteúdo na pós. E ela falou, vai abrir um curso gratuito na Unifesp e tal, que é um curso que tem todo ano. É um curso mais introdutório de cannabis. Acho que a gente poderia se inscrever e fazer. Eu falei, nossa, vamos fazer esse curso. E aí, me inscrevi. E aí, assim, foi a primeira formação que eu fiz. Desde então, fui fazendo outras. Só que, assim, o relato dos pacientes, né, dos profissionais também, do impacto na vida dos pacientes foi uma coisa que me tocou muito, assim. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu vi
de antes e pós-tratamento foi do Curando Ivo. E é um vídeo muito emocionante, acho que talvez tu já tenhas assistido, porque normalmente é super divulgado, assim, no meio canábico. E é muito interessante, assim, o antes do pai dele e o pós do pai dele com o tratamento, que é um senhor que tem Alzheimer. Sim. Acho que tu já viste. Aham. E aí, assim, vídeos como esse, né, e outros relatos me tocaram muito. E, assim, acho que, para além de tudo isso, é claro que tem, né, outros tratamentos na medicina que também são muito inovadores, mas acho que uma coisa que faz a gente tomar um amor ainda maior e é um incentivo também pra gente propagar mais isso, é a questão do preconceito, né? E acho que isso que quebra um pouco a gente em relação a esse uso de substância, porque a gente se pega, nossa, que tratamento tão revolucionário, mas como que isso vem de uma planta que sofreu tanto preconceito? E acho que é isso que traz tanto amor para as pessoas que falam desse tema, porque a gente decide comprar uma briga mesmo, Sim. né? De tipo, não, ninguém mais pode ter preconceito, porque olha a transformação que esse tratamento Eu falo causou. que a gente vira testemunhas da cannabis. Não, exatamente, exatamente. Porque muitas pessoas que se beneficiam do tratamento, muitas vezes saem de um local de preconceito mesmo para um local de, meu Deus, essa planta mudou a minha vida, né? E isso é muito transformador. E aí, eu até brinco, né? Ninguém vai fazer a passeata do corticoide, né? É verdade. Mas para Boa. cannabis a gente faz. E por que às vezes a gente se torna até militante da causa? Muitas vezes nem fumando maconha, não são pessoas que têm interesse no uso adulto, mas pela transformação que isso traz, não só para a vida da pessoa que faz o uso da medicação, mas para toda a família Pra toda que a se família. beneficia. Nossa, eu sou um exemplo disso aqui na sua frente, assim. A vida da minha Sim. família mudou completamente. A gente tem qualidade de vida, sabe? Eu percebo que o meu filho, ele tá presente. Eu tô aqui, ele me olha nos olhos, ele entende tudo que eu falo. E a gente consegue ir em restaurante, shopping, vários passeios, assim, sabe? Que antes a gente não conseguia antes, porque ou ele ficava muito irritado, ou ele queria fazer coisas que ele não podia e a gente, né, bloqueava. E ele se estressava ou se jogava no chão para não ir embora e chorava muito. E quando ele chora, ele é muito branquinho, assim, ele fica muito vermelho, assim, sabe? Então, parecia que a gente tinha, sei lá, torturado o menino, assim. Mas tudo isso, assim, mudou da água pro vinho, graças a Deus. E a cannabis. Que bom, não, que maravilha. Mas é um impacto na vida da família, assim, com certeza. Até de pessoas adultas, né, com outras condições mesmo. Quando a gente adoece, nunca é sozinho, até porque a gente normalmente tá numa rede ali, né, conectados com outras pessoas. E faz muita, muita, muita diferença, assim. Mas o caminho foi basicamente esse. Eu comecei a estudar. E aí, falei, nossa, não tem como eu não trazer isso para minha prática clínica. Comecei a prescrever e, assim, vendo um game change mesmo na vida dos pacientes. Foi uma coisa que me tocou muito para, tipo, não, eu preciso falar sobre isso nas redes sociais. Porque aí um pequeno recorte para um momento aleatório da vida. Mas aí minha mãe me levou para uma imersão de marketing digital no final de semana. Com um cara super querido, Vinícius Zarebe. E aí, nessa imersão de marketing, até então, meu Instagram era de uma simples usuária e tal. Nunca me imaginei falando de coisas médicas no Instagram. Até criticava, confesso. Mas a gente paga com a língua. Mas eu lembro que nessa imersão, uma das coisas que mais me marcou foi ele ter falado que se tu tens uma informação que pode transformar a vida das pessoas, e se tu não estás divulgando essa informação, tu estás deixando de ajudar essas pessoas. E aí, isso pra mim foi uma das coisas mais fortes, assim, daquele final de semana. E foi um empurrãozinho que eu precisava Uma virada de chave, né? Exato, pra começar a produzir conteúdo. E é muito legal, porque acho que, assim, a sua página também, de trazer essa perspectiva de mãe, de paciente, né? De pessoa que tá ali se beneficiando, é muito importante. Até porque eu, enquanto médico, né, falando, é uma posição mais teórica da coisa mesmo, mais técnica ali. Porque a medicação tem indicação disso, daquilo. Mas acho que tu mostrares ali o teu dia a dia, a mudança com teu filho, sabe? Os benefícios que tu trouxeste, isso até conecta muito mais com a pessoa que tá lá na ponta, pensando se ela pode ou não se beneficiar com esse tratamento. Eu acho muito, muito, muito importante. Nossa, tem gente que chega lá no meu Instagram por conta, né, do autismo.
que acompanha o Enzo desde que ele era pequenininho, assim, e via como era antes, né, e como tá hoje. E, assim, muitas mães, muitas famílias começaram o tratamento por causa do Enzo. Eu falo que, assim, isso tudo aqui não tem nada a ver comigo. Foi tudo ele, sabe? Foi tudo por causa dele, assim. E ele mudou a vida de outras famílias, de outras crianças, sabe? Que hoje têm qualidade de vida. Então, isso é muito Sim. forte. Eu já ouvi essa frase também que você ouviu. E isso realmente também me tocou muito, porque a comunicação, para mim, hoje, é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. Eu não me imagino fazendo outra coisa a não ser comunicar. E se isso pode ajudar outras pessoas, como o que a gente está fazendo aqui agora, Sim. eu me sinto, assim, na obrigação de fazer, sabe? Ah, que linda, que fofa. Ah, Mas é verdade, faz muita diferença, muita diferença, assim. Eu te falo, e às vezes é uma repercussão que a gente nem imagina. Eu lembro que, eu, enfim, conheço um juiz, e em determinado momento ele pediu pra... Entrou em contato comigo e me pediu indicação de estudo de cannabis para autismo. E aí eu achei que era pra alguém da família dele e tal. E aí ele falou, tem evidência mesmo. Eu falei, não, tem, olha esses artigos aqui, dá uma assistida nessa aula, olha esse PDF, enfim. Beleza, nunca mais nos falamos sobre esse tema, nem nos falamos no geral. E aí passaram-se, acho que alguns poucos meses, e eu vi uma notícia num jornal de que um juiz tinha aprovado a liberação de um produto à base de cannabis, né, do custeio pelo SUS. E aí, quando eu fui ver, foi o juiz que conversou comigo. nossa, eu tô arrepiada. Nossa, foi uma coisa muito tocante, assim, pra mim. Porque eu fiquei, caramba, tipo, eu nem conheço essa criança. Eu não atendi ela. Eu não faço ideia do que ela passa, do que essa família passa. Mas que bonito que, de alguma forma, o meu trabalho conseguiu beneficiá-la nesse Sim. ponto final, sabe? E, nossa, foi muito tocante. Acho que foi uma das coisas, assim, que eu elencaria como uma das mais extraordinárias de produzir, Nossa, que de maravilha. produzir conteúdo no Instagram sobre isso. Não, e é muito importante também essa atitude dele, né? Porque hoje em dia o judiciário está tendo que lidar muito com a questão das judicializações, né? E é bom que Sim, eles entendam mesmo a com importância certeza. desse tratamento. O tratamento do meu filho mesmo é judicializado, Que né? bom. Pelo plano de saúde. E muitas famílias nem sabem disso, que é possível, né? Tanto pelo plano quanto também judicializar o governo. E que bom que ele Sim. teve esse entendimento, né? Essa sensibilidade mesmo de, nossa, não sei sobre isso, vou estudar sobre, né? Mas a gente até fala que no próprio laudo a gente tenta fazer um trabalho de educação canábica, Ai, sim. porque é muito importante, assim, eu sempre tento reforçar, principalmente nesses laudos que vão para judicialização, seja para plano de saúde, seja pelo SUS, ou mesmo a habeas corpus, né, que é o Aham. direito da pessoa plantar e produzir a própria medicação, eu sempre coloco explicando, tipo, por que qual é a evidência da cannabis para um transtorno de ansiedade generalizada? Onde que age? Como que Nossa, funciona? muito bom. Aí eu coloco referências bibliográficas, porque aí se o juiz quiser ler, né, tiver esse interesse de procurar Uhum. para se aprofundar mais no assunto, eu deixo lá. Por que a gente está indicando tal via? O que o paciente usou de medicação antes? Então, assim, tem todas Importante. essas informações para além de, o paciente começou a usar e sentiu benefício. Claro que isso é super importante, eu diria que é a parte mais Aham. importante do laudo. Mas acho que deixar claro para aquele juiz que esse paciente realmente precisa dessa medicação e que a gente não está fazendo uma indicação arbitrária. Achei que poderia se beneficiar, não usou nada e a gente está indicando. Não, existe uma evidência, existem estudos e existe uma melhora clara na evolução do paciente. Então, isso é muito importante. Aí daí você começou, então, depois dessa imersão, você falou, não, agora eu vou ter que... Aí eu fui. Exatamente, demorei um tempinho ainda, demorei uns 2 meses, mas aí eu comecei a produzir conteúdo pro Instagram. E é muito interessante, eu não sei se tu tiveste essa impressão também, Manu. Porque quando eu comecei a produzir conteúdo, assim, falar de cannabis e tal, eu achava que eu receberia muito mais Hate. reticências e Aham. hates das pessoas do que eu realmente recebia, assim. Uhum. Foi até um receio, nossa, eu vou colocar minha cara a tapa, né, pra falar de um tema tão tabu e tão complexo. E eu sempre fui uma pessoa muito certinha, assim, figurinha da igreja. Então, eu ficava, meu Deus, o que é que os padres que verem esse conteúdo vão pensar? Mas, nossa, eu me surpreendi muito positivamente com as pessoas. Num geral, assim, eu diria que mais de 90% das pessoas têm curiosidade de entender mais sobre o assunto do que preconceito. Nossa, Assim, me surpreendeu. comigo também foi assim, você acredita? Foi assim.
Olha, eu acho que, assim, eu não tenho um caso de hate, assim, pra te falar. Não no meu perfil. Eu já fui defender a cannabis em outro perfil, aí recebi hate. Mas no meu, não. Mas sabe o que eu acho que contribui? É o seu trabalho. Você, antes de começar a falar de cannabis, né, você tinha ali um trabalho, quem estava ali no seu perfil te conhecia, né, a questão da credibilidade, assim, a mesma coisa eu penso também. Eu sempre busco falar sobre os temas, né, com muita responsabilidade e tudo. Então, eu acho que a credibilidade é muito importante nesse sentido, porque as pessoas vão parar e falar, não, a doutora Carol tá falando, então eu acho que eu tenho que parar para ouvir, eu vou confiar no que ela tá falando, sabe? Sim. Eu acho que vem muito daí também. Não, isso é uma coisa importante. Eu já até ouvi, assim, de uma tia de consideração, eu lembro que ela falou pra sogra dela, ela buscou tratamento pra sogra dela, e ela falou, olha, Carol, eu nunca ouvi falar nisso, mas assim, se tu tá falando, tu sempre foste muito estudiosa, então eu confio. Mas acho que, com certeza, a forma como a gente traz também o conteúdo, né, de trazer ali com muita responsabilidade, isso tudo faz toda a diferença. Inclusive, sigam, gente, Cannabis com Carol. Sigam Não a deixem de Manuela, seguir. que é maravilhosa também. Pois é. E qual que é o maior perfil de pacientes? Quais as patologias que você atende, assim, no consultório? Como psiquiatra, acaba que a maior parte, assim, dos pacientes são pacientes... meu público é muito paciente jovem, de maneira geral, eu colocaria de 25 a 45 anos. Tem pessoas fora dessa faixa etária, mas a grande parte é isso. Assim, volume de consultório psiquiátrico é muito depressão e ansiedade, né? Transtornos ansiosos, transtornos depressivos. Eu atendo bastante transtorno de personalidade borderline, mas é porque é uma condição que eu particularmente gosto e me dediquei um pouco mais. Então, Nossa, interessante. eu tenho um pouco mais esse perfil de paciente. E aí, hoje em dia, tem bastante também... E aí, você prescreve cannabis para esses pacientes borderline? Então, Qual que é? Tipo assim, a cannabis, ela tá na primeira opção ali ou tem que fazer uma associação com outros medicamentos? No transtorno de personalidade borderline, na verdade, o padrão ouro, como é um transtorno de personalidade, e personalidade é o conjunto de pensamentos e comportamentos que a gente tem, é o jeitão mesmo da pessoa, assim, a grosso modo. Eu tenho uma amiga que é borderline. Que é borderline. Exato. Então, assim, é o jeitão borderline de ser mesmo. Então, para tratamento, o padrão ouro, na verdade, é psicoterapia. Especialmente a terapia dialética comportamental, que é a DBT. Então, o melhor, em qualquer guideline que tu fores procurar, o melhor tratamento para transtorno de personalidade borderline é psicoterapia. Sim. É claro que esses pacientes têm perfis de sintomas que podem se beneficiar com medicações. Então, às vezes, a pessoa tem transtorno de personalidade borderline e um transtorno ansioso associado, né? Uma pessoa que tem muitas flutuações de humor ao longo do dia, ela vai tender a ter sintomas ansiosos, às vezes tem insônia, tem impulsividade, abuso de substâncias, né? Isso tudo pode acontecer. E aí, a depender do perfil sintomático do paciente, a gente pode pensar, sim, em implementar a cannabis, produtos à base de cannabis para esse perfil de paciente. Mas aí não é que seja um tratamento... excelente, consolidado, padrão ouro. O melhor tratamento para isso seria a cannabis. Não é o caso. Sim. É um tratamento mais adjuvante a depender dos sintomas daquele paciente. E acaba, assim, que deve funcionar muito bem, né? Porque a cannabis, ela atua no bom funcionamento ali, para proporcionar o bom funcionamento do organismo, né? Muitos pacientes acabam tendo melhora, eles relatam melhora dos sintomas ansiosos, maior regulação emocional, né, ao longo do dia. Cara, e associado à psicoterapia... Vou até dividir aqui mais ou menos a história dessa minha amiga. Ela é minha amiga há muitos anos, assim, sabe? E antes de eu saber do diagnóstico dela, a gente brigou várias vezes de ficar sem se falar, porque era assim, por exemplo, eu falava, essa caneca é roxa. E ela falava, não, é azul. Eu falava, não é roxa, não é azul. E daí já surgiu uma briga, uma coisa que assim, pra ela era muito pesado, muito, sabe? E pra mim não. E aí eu não entendia como que pra ela teve esse peso todo e pra mim não, sabe? Mas assim, eu sempre falo que nessa questão de neurodiversidade, tem que ter amor, tem que ter muito amor pra gente lidar, né, com as pessoas neurodivergentes. E assim, depois que eu descobri o diagnóstico dela, cara, mudou
completamente, foi um divisor de águas, porque eu já passei a tomar mais cuidado com as coisas que eu sabia que, de repente, poderiam irritar ela e fazer ela entrar numa crise e tudo. Passei a entender quando ela entrava numa crise, já ficava mais na minha, já não falava. Assim, sabe, só tentava trazer assuntos que ela goste, ou que a gente goste, coisas pra gente fazer juntas, sabe? Então, assim, a gente acaba... o diagnóstico, ele, na verdade, ele não é uma sentença, ele é um caminho, né? E até uma Exato. salvação, assim, porque a gente tem, né, um norte ali para seguir. Não, então eu vou fazer isso aqui porque eu quero ver ela bem, eu quero que a gente fique bem. Hoje em dia ela nem mora mais no Brasil, mas a gente também não se fala todo dia. Mas quando a gente se fala, assim, parece que não passou nenhum tempo, parece que ela nem tá Ah, que longe. Isso é muito legal. bom, porque eu acho que eu aprendi a aceitar ela como ela é, por amor mesmo, sabe? Ah, que fofa, mas faz muita diferença. E realmente, assim, uma característica da própria condição, né, do transtorno de personalidade borderline é essa hipersensibilidade, Uhum. né, essa hiperatividade. Até um dos critérios diagnósticos é essa questão do 8 ou 80, essa oscilação nas emoções, né? Uma hora amo, idealizo, melhor amiga da minha vida, outra hora, meu Deus, que menina É. péssima, ela é uma falsa, não gosta de mim. E isso é uma tendência da pessoa, não é que ela escolha ser dessa forma, é realmente uma Uhum. característica daquela condição. E aí, claro, né, trabalhar em psicoterapia, um caminho do meio, né, de maior equilíbrio, habilidades de Não, hoje regulação em dia ela tem emocional. muita consciência, sim, ela fez bastante terapia, ela tem muita consciência, por exemplo, de quando ela está prestes a entrar numa crise, ela já, tipo, se afasta, ela já não fica mais tão próxima, entendeu? E queria até que você falasse, por exemplo, para quem está assistindo a gente, que tem, né, pessoas assim, perto ou na família, qual que seria a forma certa de agir, assim? Olha, tem até um guia, eu tenho até um guia depois, se qualquer Ah, coisa eu te vamos, mando, dá pra você vamos. disponibilizar o Aham, link sim, vamos no colocar. YouTube. Mas é bem interessante, é um guia específico para família de pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, é um guia internacional, ele tem vários idiomas, Ai, que inclusive em português. legal! Muito legal. Mas assim, acho que o primeiro ponto é você amar, acho que e acolher e mostrar para a pessoa que você tá ali disposta a ajudar. Acho que não julgar e acolher é o primeiro passo para Aham. qualquer condição, seja uma pessoa que tenha borderline ou qualquer outra condição. Primeiro, para que essa pessoa se sinta num ambiente seguro, para que ela possa ser quem ela é e que o seu amor por ela não seja condicionado pelas ações dela Sim. necessariamente. Então, tipo, porque se eu me desregular, essa pessoa não vai me amar mais. Então, é importante que ela esteja num ambiente que ela se sinta verdadeiramente compreendida e acolhida, independente das oscilações que ela possa ter. Acho que esse é o primeiro passo. O outro passo, né? Existe muito o medo do abandono nesse perfil de pessoas. Então, acho que claro, né, que isso é uma característica da pessoa. Então, por mais que às vezes tu estejas ali reforçando que tu não vais abandoná-la, pode ser que ela ainda assim sinta isso, Uhum. mesmo num abandono imaginado, que nem pode acontecer. Mas acho que à medida do possível que der para reforçar esse tipo de aliança mesmo, de que, olha, eu estou aqui, você não vai ser abandonada, tá tudo bem, você pode contar comigo. Ajudar essa pessoa a ter um plano de crise. Então, olha, se você entrar em crise, ligar para uma pessoa mais próxima, que essa pessoa confie, entrar em contato com a psicóloga ou com o psiquiatra, então ter isso muito bem desenhado, né? A gente sabe hoje tem algumas habilidades em momento de crise, e uma das habilidades é a habilidade relacionada à temperatura. Então a gente sabe que quando uma pessoa está no momento de crise, né, com emoções ali muito intensas, uma das habilidades é a gente pegar uma bacia de gelo, uma bacia de água gelada com gelo, e Uhum. pedir para a pessoa imergir o rosto, assim, como se ela Hum. estivesse mergulhando. Então, imerge 30 segundos e sai. E pode repetir esse processo várias vezes. Porque o ato do mergulho, que nem sempre dá para ir entrar no rio, tomar banho Aham, de rio na hora. verdade. Mas o ato do mergulho, ele diminui a nossa frequência cardíaca, então isso realmente Hum. acalma. Tanto que, assim, é muito difícil a gente sair estressado do mar ou do rio, né? Verdade. Então, isso pode ser uma ferramenta. E, às vezes, a pessoa tá no meio da crise tão desesperada que ela não consegue fazer isso sozinha. Mas, se você conseguir auxiliá-la, né, com essas habilidades, pode ser de grande ajuda. Mas acho que o principal, assim, de tudo que a gente pode fazer é realmente se mostrar ali e mostrar que seu amor por aquela pessoa enfim, vai permanecer independente das oscilações que ela tiver. Sim. Eu vi que você
comenta sobre alguns filmes, né, no seu perfil, dando ali dica, né, mesmo. Você já assistiu uma série que chama Bates Motel? Não Não assisti. assistiu? Não assisti. É a história do cara do assassino do Psicose. Cara, você tem que assistir. Ah, não vou dar Que spoiler. legal, agora Não fiquei vou dar spoiler. curiosa. Então, mas eu tô comentando aqui porque, assim, essa série foi uma das coisas que me virou a chave em relação a transtornos mentais, sabe? Transtornos psiquiátricos, né? Inclusive, em relação a essa amiga. Porque a gente, quando tá aqui, por exemplo, eu e você, é difícil eu ter a percepção global de tudo. Mas na série, você tá de fora vendo tudo acontecer ali, né? Sim. E então dá para você entender como que funciona mais ou menos a mente dele, por que ele faz tudo que ele faz, e às vezes ele nem sabe que ele faz, porque ele não tá ali. Ele dissocia, né? Exatamente. Então, assim, é uma série muito, muito interessante para você assistir e indicar. E ela mudou, assim, completamente a minha percepção e compreensão, né? Aceitação em relação a esses transtornos, sabe? É muito legal. Nossa, não, que interessante. Tu trouxeste isso. Tem um documentário que é do Gabor Maté, ele fala sobre trauma. É um médico bem, bem especialista nisso. E um dos momentos do documentário, que chama A Sabedoria do Trauma, eles fazem e você falou agora do serial killer e tal, eu achei muito interessante, porque eles fazem eles têm um projeto de investigação compassiva num presídio lá nos Estados Unidos, e aí tem um momento do documentário que mostra a mulher que está conduzindo, né, a sessão lá com as pessoas que estão presas, e é muito interessante, porque eles vão fazendo as perguntas do estudo ACE, que foi um estudo de experiências adversas na infância. E aí ela vai perguntando, tipo, em algum momento na infância você já se sentiu rejeitado, não amado, enfim. Aí deu um passo pra frente. A maioria dos presos dão um passo pra frente. Aí ela... Não, é muito forte essa cena. Aí em seguida ela fala, tipo, em algum momento... Vamos deixar o nome depois pra... A sabedoria do trauma, vamos deixar, é maravilhoso. E aí, em seguida, fala, em algum momento você se sentiu... Alguém falou que você não prestava pra nada, falou que você era inútil, que você não deveria estar aí, enfim, né? Tem várias perguntas que são desse estudo, né, do ACE. E é muito interessante, porque a maioria deles sofreram experiências traumáticas na infância, né? E acabaram não conseguindo desenvolver um apego adequado ali com a família, sintonizar as necessidades, não digo nem financeiras e alimentares, mas assim, emocionais mesmo, que uma criança precisaria para se desenvolver com uma boa saúde mental, por assim dizer. E é muito, muito interessante como isso causa impacto. E hoje a gente sabe que muitas dessas pessoas que cometem crimes, né, horrendos, enfim, são pessoas que tiveram, geralmente, né, traumas na infância ou na adolescência ali. Isso faz muita diferença, muita, muita diferença na maneira como a gente vai enxergar a sociedade, os nossos comportamentos, né, tudo. Verdade. Eu tenho algumas patologias aqui que eu queria te perguntar e queria que você falasse se tem indicação para cannabis ou não, tá? Bipolaridade, porque eu já ouvi alguém dizendo que, algumas pessoas falando que para bipolaridade, de jeito nenhum, nem CBD isolado, nem nada. Para transtorno afetivo bipolar, para tratar o transtorno afetivo bipolar realmente não tem benefício, assim, ao menos não temos evidências. Pode ser que daqui 5, 10 anos a gente esteja falando algo diferente. A priori não tem nenhuma evidência como estabilizador de humor, porque o tratamento por excelência para transtorno afetivo bipolar são estabilizadores de humor. Então a gente não tem nenhuma evidência que a cannabis funcione assim. Então, para tratar o transtorno afetivo bipolar, realmente não tem evidência. Agora sim, se for um paciente com transtorno afetivo bipolar e fibromialgia, aí a gente pode pensar em indicar o óleo de CBD para fibromialgia, mas aí muito cuidado com o THC por conta do transtorno afetivo bipolar. E não demonizando o THC, ele também é terapêutico, tem várias indicações, mas não é uma molécula interessante para esse perfil de paciente. Entendi. Sim. TDAH. Então, para sintomas ansiosos associados ao TDAH, é bem interessante, até porque é muito comum eles terem ansiedade como comorbidade. Então, funciona muito bem. Agora, no sentido de melhora de desatenção, melhora do foco, assim,
eu não vejo tanta evidência, sabe? E nem evidência científica como Nem clínica. Exato. Pode ser interessante um paciente que às vezes tá fazendo uma terapia TCC, tá fazendo um neurofeedback, e aí usa um óleo de CBD para melhorar os sintomas ansiosos, isso, por consequência, vai melhorar a atenção, porque se a gente tá muito ansioso, a gente não consegue prestar atenção em nada. A gente só tá prestando atenção no nosso futuro, no caso. Aí, é um paciente que pode se beneficiar, pode ser um tratamento legal, mas como adjuvante, eu não pensaria em substituir um psicoestimulante, por exemplo, com óleo de CBD. Então, eu fui diagnosticada com TDAH. Eu cheguei a tomar a Venvance, mas assim, não estava me fazendo bem, eu estava ficando... no final do dia, eu ficava muito triste, sabe? Muito... Não ficava bem de humor, assim. Eu falei assim, não quero mais isso, assim. E aí, o que eu fiz? Aí, eu faço tratamento com a cannabis também, né? Eu gosto muito da atuação do CBG. Eu acho que me ajuda a ficar, assim, com mais foco mesmo e tudo. Mas o exercício físico também me ajudou demais. Aí, eu, tipo, parei de tomar o Venvance e comecei a focar muito em fazer exercício. Física, E né? aí, melhorou muito. Só que, assim, eu ainda tenho dificuldade, porque hoje eu não tomo nenhum psicoestimulante. Tô avaliando sobre isso. Depois vou marcar uma consulta com você. Porque eu tenho dificuldade, por exemplo, de ler livro. Eu tenho que ler a mesma página muitas vezes, muitas vezes. E, às vezes, eu chego lá na frente e eu já esqueci, eu tenho que voltar de novo, sabe? Essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho e que eu quero muito melhorar, né? Porque, assim, eu acho que é muito importante, né? Até para estudar e tudo. Sim. Não, mas é até interessante tu trouxeste essa questão da atividade física. Eu acho que vale a gente reforçar que em qualquer tratamento a gente não pode atrelar o sucesso do tratamento só à substância, né? Então, vai... Que nem no caso a gente estava falando do autismo mais cedo. Eu vou dar um óleo de CBD, mas aí não vai fazer nenhuma terapia. Então, você tá limitando muito o sucesso do tratamento. Então, a gente tem que pensar que é sempre uma das ferramentas. Mesmo para um transtorno ansioso, por exemplo, é uma ferramenta, mas a pessoa precisa fazer terapia, ela precisa ter uma rotina organizada. Então, assim, vale reforçar que é uma casa inteira, né? Que a gente precisa ali construir. Então, assim, tudo bem que às vezes, se você tá muito sintomático, né, não consegue nem começar as coisas que vão te fazer bem. Então, às vezes, tá com tanto sintoma que não consegue nem fazer atividade física, não consegue ter uma rotina organizada. Mas, assim, passou a medicação, tentar associar outras ferramentas que vão ser interessantes e te ajudar ainda mais, como no teu caso foi a atividade física, fazem toda a diferença. Mas eu tô avaliando porque, realmente, eu acho que em algum momento eu preciso focar mais. Porém, a cannabis tem me ajudado bastante. Não, maravilha. Já que a gente estava falando de autismo, então vamos falar sobre a cannabis no autismo. Sei que você trata pacientes jovens e adultos e é muito importante porque hoje em dia, quando a gente fala de autismo, a gente pensa em criança, né? Só que tem muito autista jovem, adulto, né? Descobrindo aí que é autista tardiamente e eles precisam de ajuda também, né? Sim. Não, muito interessante, até porque como a gente tem hoje um maior diagnóstico infantil, eu diria, né? Eu tenho muitos pacientes que eles começaram a investigar e se questionaram, decidiram procurar ajuda acompanhando o diagnóstico dos filhos. E aí, nossa, mas eu vi umas coisas do meu filho, eu achei que eram diferentes das outras crianças, e aí eu percebi que eu também era assim. E aí, nesse processo, às vezes o diagnóstico sai quase em conjunto, né? Pais e filhos. E de fato, assim, porque vale lembrar, né, que quando a gente tá falando do TEA, a gente tá falando de um espectro. Então, cada pessoa vai vivenciar isso de uma forma. Claro que não só dentro do TEA, mas se a gente pensar em outras condições, cada pessoa vai ter o seu perfil de sintomas e a sua maneira de viver aquilo. Mas o óleo de cannabis, né, a gente pode pensar em múltiplas atuações a depender de cada quadro. Então, assim, pode ser interessante para as estereotipias, para quem tem estereotipias. É muito interessante para a questão de sintomas ansiosos, que muitas vezes surgem, né, com os desafios, estímulos, interações sociais da vida. É interessante para a qualidade de sono que muitos pacientes... Irritabilidade também. Para irritabilidade, agressividade que alguns pacientes apresentam. Tem alguns estudos e na prática clínica a gente percebe algum benefício na questão de seletividade alimentar, que é interessante também. Eu já vi alguns casos surpreendentes também. Exato. Não é uma coisa
tão estudada, mas na prática, assim, vejo diferença. Mas aí, assim, é muito nessa questão dos cortejos sintomáticos. Mas, normalmente, quando a gente fala em cannabis para autismo, acho que se a gente pudesse resumir em poucas palavras, eu colocaria como qualidade de vida mesmo, sabe? Então, porque realmente, quando a gente está falando de um transtorno de neurodesenvolvimento, é realmente um funcionamento diferente, né? Você tem um cérebro funcionando diferente, que interpreta, vê o mundo e se comunica de uma maneira diferente. E a gente não quer que essas pessoas não sejam autistas, a gente quer que elas não sofram. Exato. A gente quer que elas tenham uma vida leve, uma vida plena, uma vida feliz, que faça sentido para elas. Então, acho que a proposta com o tratamento é exatamente essa. E tem alguns estudos que sugerem que o sistema endocannabinoide dos autistas, ele é deficitário, né? Tem alguns estudos em modelos animais que eles sugerem que algumas condições, inclusive o autismo, são disfunções do sistema endocannabinoide, né? Que esses modelos animais dessas condições têm menos endocannabinoides. E aí, autismo é um, doença de Crohn é outro, fibromialgia. E isso justificaria o porquê desses pacientes responderem tão bem quando a gente suplementa, né? Entre aspas, esses endocannabinoides. Inclusive nos Estados Unidos, a cannabis medicinal é tida como suplemento alimentar, né? Nos Estados Unidos e em outros países, assim, da Europa, realmente. E você tem... Quais são os resultados, assim, que você pode falar dos seus pacientes autistas? Como é que é? Geralmente, você consegue deixar só com a cannabis ou associa... E nas outras patologias também? Como é que você atua, mais ou menos? Tem pacientes que dá para ficar só com a cannabis ou tem que associar? Paciente com autismo tem uma quantidade razoável que usa só o óleo de cannabis mesmo, e que fica super bem. Mas aí depende muito do perfil de sintomas. Porque tem pacientes que melhoram muito, mas ainda assim, às vezes, tem um distúrbio do sono, que a gente precisa associar a alguma questão. Às vezes, ainda tem muita agitação, aí a gente acaba usando, às vezes, um óleo de CBD com aripiprazol, por exemplo. É muito caso a caso. Normalmente, os pacientes... com uma menor gravidade de sintomas, talvez poderia trazer dessa forma, eles costumam responder um pouco melhor à monoterapia. Sim. Aí, a depender das questões, né, de sintomas, pode ser que a gente precise associar outras medicações. Mas, para autismo, existe a possibilidade de ser monoterapia. Acho que esse é o grande ponto. Então, o meu filho, hoje em dia, ele só usa cannabis. Pô, que legal. E tá super bem, estável, com controle dos sintomas. Isso é ótimo. Eu tenho vários pacientes que conseguiram e alguns outros precisaram de medicação. E é o que eu falo, gente, tudo bem. O importante é a pessoa estar bem, né? Independente das ferramentas que a gente está trazendo, né? A questão é a gente ter um resultado satisfatório para essa pessoa ficar bem. Mas te dá aquela vontadezinha, assim, tipo, poxa, eu queria que ficasse só na cannabis, ou então você, tipo, esse paciente, ele pode ficar só com a cannabis, tipo, vou comemorar aqui. Não, é ótimo. Na verdade, quanto menos medicação o paciente puder usar, melhor. Isso mesmo que ele não use cannabis, que ele use outra medicação, quanto menos medicação usar, melhor, porque assim, quanto mais medicação, mais interação medicamentosa, mais chance de ter efeitos colaterais. Então, assim, a gente já sabe que polifarmácia não é saudável para ninguém. Então, quanto menos medicação o paciente puder usar e precisar, melhor. Mas, em algumas situações da vida, às vezes a gente realmente precisa colocar mais medicações. Dói o coração? Dói, com certeza. Mas, assim, ponderar muito o custo-benefício e as necessidades daquele paciente naquele momento, porque pode ser que hoje ele esteja precisando de 2 classes de medicação, mas pode ser que com as terapias, com outros ajustes na vida dele, daqui a 6 meses a gente consiga tirar e deixar só com uma. Eu sempre falo que o combo perfeito é cannabis e terapia. Sim. É a perfeição, assim. E exercício físico também, né? Faz muita diferença, muita diferença. Você falou que a gente precisa ter cuidado com o THC, só que ele não é um vilão. Realmente não, ele tem muitos benefícios terapêuticos. Só que, por exemplo, tem uma patologia que é a esquizofrenia, né? Que pode ser que não seja muita vantagem para quem tem esquizofrenia, pode despertar, né? Como é que é isso? Na verdade, o THC, ele pode induzir a psicose, é uma molécula que tem esse potencial. Então, um paciente com esquizofrenia, ele pode entrar, né, um paciente com esquizofrenia em tratamento, assim, digamos, em tratamento com antipsicótico estável, tudo certinho, ele utilizando o THC, seja no óleo ou mesmo no uso da maconha fumada, ele pode, sim, desestabilizar o quadro e ter um surto psicótico. Ou mesmo uma pessoa que tenha... A gente sabe que esquizofrenia tem uma habilidade genética muito significativa.
Então, às vezes, é filho de um pai com esquizofrenia ou uma mãe, o uso de... Aí, normalmente, para a pessoa abrir um quadro, normalmente não são doses, assim, de medicação. São doses mais significativas no contexto do uso fumado. Mas, mesmo pessoas que nunca tiveram um episódio psicótico, mas às vezes têm uma predisposição genética ou alguma vulnerabilidade ali, para isso, em contato com o THC, normalmente doses mais significativas, pode ter um evento psicótico. Mas só o THC ou o CBD e Broad Spectrum, por exemplo? Não, um óleo broad spectrum, não. Um óleo... a questão da indução da psicose é específica da molécula do THC mesmo. Né? Tem uma porcentagem de que pode acontecer? Percentual de THC que tu falas? Não, ou percentual de pessoas? De pessoas. Gente, a gente precisa de mais dado, inclusive, para isso. Porque é um pouco divergente na literatura um número, assim, exato. Pode acontecer. Agora, o percentual, assim, de todas as pessoas que fumaram maconha e de todas que tiveram um episódio psicótico, um surto psicótico, eu nunca vi esse dado muito concreto, assim, né? Tem pesquisas das pessoas que tiveram psicose, quantas fumaram maconha. Mas aí esse outro dado que eu julgo mais importante ainda... de todas as pessoas que fumam maconha, quantas tiveram psicose, esse dado eu não tenho e eu nunca achei até hoje. E assim, se a pessoa não chega pra você e fala, olha, na minha família tem uma pessoa com esquizofrenia e tudo, e de repente tem, né? Como é que vai saber? Como é que você vai ver ali traços, alguma coisa que você vai ver, não posso passar THC pra essa pessoa? Aí é muito... Acho que é essa a grande arte. Acho que essa é a grande arte, da gente ponderar riscos e benefícios para aquela pessoa. Tipo, era o tio do meu tio, né? Às vezes era um primo, não era tão próximo, não era um parente tão direto, tipo pai, mãe e irmãos. Aí é uma coisa diferente. Agora, às vezes é o pai ou a própria mãe, é um outro ponto. É um paciente que ele tem chance de ficar bem com óleo broad ou um broad spectrum, por exemplo... Será que o 0,3% de THC vai fazer uma diferença grande pro sintoma que ele tá me trazendo? Então, assim, é muito, às vezes, um paciente que tem uma dor insuportável, uma coisa, assim, absurda, extremamente limitante na vida dele. Então, é muito da gente ponderar risco-benefício. Isso é para todas as outras escolhas que a gente faz de medicação, porque tudo tem prós e contras, tem interação, tem possíveis efeitos colaterais. E quais são, assim, as indicações que você vê assim, não, agora eu preciso do THC aqui? Porque vamos falar bem dele também, porque ele é importante, né? É verdade. A dor, assim, que era a que eu estava citando, é uma indicação bem tranquila. Claro que algumas dores, algumas etiologias de dor, podem responder bem a um óleo rico em CBD mesmo, que tenha 0,3% ali de THC. Fibromialgia, por exemplo, funciona bem assim. Mas, às vezes, é uma dor muito limitante, né? Um paciente oncológico, por exemplo, que tem dores absurdas, às vezes fazem uso de opioides, pacientes com anemia falciforme, por exemplo, né? Esse perfil de paciente é um paciente que vai se beneficiar de doses mais altas de THC. A espasticidade na esclerose múltipla se beneficia mais de doses mais altas de THC. Às vezes, uma insônia mais refratária, né? Um distúrbio de sono mais refratário pode ser mais interessante. Então, eu enumeraria essas condições, assim. E é uma molécula que, quando bem usada, traz ótimos benefícios. E eu sei que tem pessoas que têm uma sensibilidade ao THC, né? Como você falou, até o 0,3% pode desestabilizar a pessoa. Então, se, por exemplo, eu sou sua paciente, aí eu começo a amar o THC. E como que eu vou perceber que eu sou sensível a ele? Pensando que tu usas um óleo rico em CBD, na verdade, a predominância é em CBD, mas tem 0,3% de THC, né? Olha, é bem raro isso acontecer. Acho que já começa por aí, assim. De todos os pacientes que eu já atendi e indiquei um óleo de cannabis, eu colocaria aí que uns 3, 4 tiveram maior sensibilidade ao THC, assim, a 0,3%, né? Não digo um óleo com mais THC. Mas, assim, de maneira geral, normalmente os pacientes sentem desconforto mesmo, sentem mais sintomas ansiosos. Tipo, nossa, fiquei mais taquicárdico, comecei a ficar mais ansioso, mais... pensamento às vezes acelerado, até né? mais paranoico, exatamente. Isso pode acontecer, assim, mas é bem raro acontecer com esse óleo que tem 0,3% de THC. Isso é bem mais raro. E
E as gummies? Porque as gummies já tem uma concentração maior, né? Você Dependendo, costuma prescrever gummies? Qual que você faz na sua prática, assim? dependendo da empresa, né? Aham. Tem quantidades mais altas mesmo. Às vezes é 2,5 miligramas de THC e 20, 30 de CBD, realmente. Eu não prescrevo tanta gummy, porque eu me acho até uma médica mais conservadora nesse sentido, mas é porque a nossa dose terapêutica de alguns pacientes ela é muito estreita. Aham. Então, às vezes, o paciente está ótimo com 50 miligramas, a gente aumenta para 60, 65, e o paciente passa a ter menos resposta do que ele tinha antes com 50 miligramas. Então, às vezes, a gente acaba saltando mesmo. O óleo é mais fácil de acertar a dose, né? Exato. Com o óleo, a gente consegue ir dosando gotinha a gotinha. Uhum. E aí, com a gama, ele vai usar meia gama, uma gama e meia. Às vezes, a gente acaba perdendo essa faixa ideal. Eu acabei achando a minha dose da gummy errando, né? Eu já cheguei a comer uma, aí eu fiquei assim, ansiosa, pensamento acelerado e tudo, paranoia. Mas aí eu achei a minha dose é meia. Hoje em dia é meia. E eu uso, eu geralmente como de THC. Uhum. E eu uso geralmente pra dormir, sabe? Pra relaxar. Quando eu Uhum. falo assim, ai, não, hoje eu quero dormir gostoso e tal. Sim. Aí eu uso a gama de THC. E, inclusive, também é muito bom pra libido. Eu acho que tem um resultado muito bom. Não, é uma molécula interessante mesmo para libido em diversos aspectos, né? Um que relaxa, então, né, você estando mais relaxada vai ter uma experiência sexual mais agradável, isso é fato. Outro que a gente sabe que vasodilata, né? Então você tem uma maior irrigação das áreas genitais, isso também às vezes promove uma maior satisfação mesmo na relação sexual. Então é uma molécula interessante. Tem produtos até que são óvulos vaginais, Sim, né? verdade. Que tem uma ação mais local. Então, é uma estratégia interessante, porque às vezes a pessoa tem alguma... tá na menopausa, tem alguma contraindicação à reposição hormonal, ou tem uma queixa de baixa libido por outras razões, né? Às vezes está usando antidepressivo que afeta, enfim. Isso pode ser uma estratégia interessante. Eu conheço alguns pacientes de fibromialgia que utilizam o óleo e a gama de THC e tem tido resultado excelente, porque é muito bom pra dor, né? O THC. Sim. Não, é excelente, assim. A gente, às vezes, começa com óleo rico em CBD exatamente por conta da possível sensibilidade que a pessoa pode ter maior ao Aham. THC. Mas quando o paciente não responde bem, aí, assim, o THC acaba sendo uma escolha mais interessante. A depender do quadro, a gente acaba até optando inicialmente por um óleo com predominância de THC mesmo, assim. Mas aí é muito de ponderar vários fatores, né? Desde se a pessoa já tem alguma experiência com cannabis na vida dela, como que foi essa experiência, né? Enfim, históricos familiares, medicações prévias, várias questões para a gente conseguir realmente dosar e escolher o que é mais adequado para o paciente. Verdade. O óleo mais prescrito é o Full Spectrum. Mas o que você acha dos outros canabinoides? CBG, CBN, THCV? Acho que o Full Spectrum rico em CBD mesmo, né? Isso. No Full Spectrum rico em CBD, a gente tem esses outros fitocannabinoides, mas em menor proporção, né? A gente tem um pouquinho de CBG e CBN, mas é bem menores. Tem outros produtos que realmente é quase um para um, CBD, isso. CBG, outro CBD e CBN. Acho uma ferramenta muito interessante. Esses outros os fitocannabinoides mais estudados são o CBD e o THC, porque foram os primeiros a serem Sim. descobertos. Então, é o que a gente tem mais literatura até hoje. A maioria dos estudos, eles referenciam doses de CBD e de THC. Esses outros fitocannabinoides, eles foram descobertos mais recentemente e os estudos são mais recentes. Mas são estratégias muito interessantes. O CBG, para a questão de foco, para a questão de dor, é uma molécula interessante para se pensar. Dependendo do quadro do paciente, a gente pode pensar num óleo que tenha uma quantidade maior de CBG. Para sono também é interessante. O CBN é interessante para a questão do sono também. Maravilhoso, eu amo. Nossa, demais. Então, o THCV é uma molécula que tem sido mais estudada para a questão de emagrecimento. Então, assim, eu acho muito interessante. Tenho experiências prescrevendo óleos com mais CBG, CBN. Acho que é uma opção interessante para alguns perfis de pacientes. Mas é muito individualizado mesmo essa decisão. Mas eu acho muito interessante e acho que no futuro a gente vai ter até mais evidências com esses novos fitocannabinoides. Uma pergunta que sempre fazem cannabis vicia? Olha,
Vamos lá. Pode falar. A resposta não é tão simples. Uhum. Olha, um óleo rico em CBD não vai viciar. Isso é fato, assim. O canabidiol não tem nenhum risco de adicção que a gente tem até hoje na literatura. O que pode gerar algum tipo de dependência é o THC. Num contexto de uso adulto, isso pode gerar uma dependência. A gente sabe hoje que é de 9%, então uma taxa de chance de vício muito menor do que várias substâncias lícitas, como álcool, cigarro, enfim. Isso no fumo, né? No Mas, contexto por exemplo, adulto. o óleo com THC... Não vicia. O que pode acontecer com o uso de um óleo rico em THC é depois de um ano e pouco, 2 anos, o paciente desenvolver uma tolerância, porque isso pode acontecer, Sim. ou até mesmo uma síndrome amotivacional, que é aquele conjunto de sintomas mais amotivacionais, a pessoa não tem vontade de fazer nada, acaba querendo ficar mais em casa, no sofá, fica um pouco improdutivo. E aí, uma estratégia pra gente melhorar isso quando acontece é parar o óleo por uma semana e depois retomar. Sim. Isso com óleo rico em THC. Mas assim, em relação a eu vou viciar do remédio, de um dia que eu não tomar, eu vou passar mal, vou ter tremores, irritabilidade, agressividade, isso não vai acontecer. Mesmo que tu uses um óleo rico em THC, isso é bem tranquilo. E vamos falar, então, de quem faz o uso adulto. Essas pessoas, sim, podem ser viciadas, então. Existe a chance, né? A cada 100 pessoas, 9 teriam esse risco de terem um uso problemático ou uma dependência de maconha. Embora seja bem raro, assim, na prática, dependência mesmo de maconha não é uma coisa tão comum. O que acontece muitas vezes é um uso problemático. A pessoa até consegue fazer pausas, mas ela acaba, muitas vezes, recorrendo aquilo com muita frequência e usa muito como Isso, tipo assim, muitas vezes ao dia, por exemplo. Exato. Não é um uso saudável. E aí, são perfis de uso muito diferentes. Por isso que é muito importante, eu gosto sempre de perguntar para os pacientes, né, quem fuma maconha, como que fuma, o que fuma, de quanto tempo, se consegue fazer pausa. Porque, assim, uma pessoa que fuma 2 vezes no ano, ela é muito diferente de uma pessoa que fuma todo dia, o dia inteiro. Né? Não dá pra gente colocar essas pessoas no mesmo grupo, porque elas não estão. E aí, existem pessoas que elas fumam e elas não querem parar de fumar. E tudo bem, eu vou respeitar. Mas aí, o que eu trago beleza, tu usas, tu não queres parar de fumar, então provavelmente tu vais fumar pela tua vida inteira. Então, vamos tentar ter um uso mais saudável, né? Usar todo dia, o tempo inteiro, não é saudável. Então, assim, quais são os sintomas que essa pessoa tá recorrendo à maconha para melhorar? Que ela não tá tratando de outra forma, né? Porque, assim, quem usa substância, normalmente as pessoas que têm problemas com substâncias são pessoas que têm outras condições ali psiquiátricas que não estão sendo tratadas. E essa pessoa encontra alívio na substância. Sim. Por mais que seja um alívio momentâneo e às vezes ela tem Alguma até prejuízos questão, algum no trauma, pós. algo que a pessoa não quer encarar e usar como fuga, né? Exato. Eu sempre falo, quem fuma maconha e tem uma bad trip, ela não vai continuar fumando. Não vai ser a pessoa que vai insistir em fumar maconha. Quem bebe álcool e se sente mal, não vai ter problema com álcool. A questão é quem usa e se sente muito bem. É essa pessoa que tem o risco de ter problema. Quem tem fobia social, por exemplo, às vezes tem uma predisposição para ter abuso de substâncias, sobretudo com álcool, muito maior do que quem não é fóbico. Por quê? Porque a pessoa que tem fobia social, ela tem muita dificuldade de interação social. E quando a gente bebe, não precisa nem ter fobia social, porque normalmente a gente fica super sociável. Então, assim, imagina o combo perfeito para quem tem sintoma de fobia, beber, né? Isso acaba sendo um super facilitador e reforçador para a pessoa usar mais a substância. E a mesma coisa com a maconha. Às vezes uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, era uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente irritada, começa a fumar maconha, ficou calma e melhorou os relacionamentos dela. Essa pessoa não vai querer parar de fumar maconha, ela vai querer continuar. Só que aí, daí a importância dela procurar um tratamento médico, procurar ajuda para repensar esse uso. Que, inclusive, o CBD pode ajudar a sair do vício também, né? Exato. Um óleo pode ser uma ferramenta interessante. E mesmo que seja uma pessoa que, Carol, tudo bem, eu quero tratar meus sintomas, mas eu gosto de fumar, enfim, gosto da vibe da maconha e tal, e não quero parar. Então, se for uma pessoa que tenha esse tipo de pensamento e de desejo, o que a gente pode fazer vamos tratar com óleo e tenta deixar isso pro final de semana, tenta deixar isso 2 vezes no mês, vamos tentar fazer um uso mais consciente, implementar estratégias de redução de danos. Mas a pessoa tem que querer também, né? Tem que querer, não, porque
Esse é o primeiro passo. Se não quiser, não tem o que a gente fazer. É verdade, é verdade. E o álcool, ele acaba sendo muito mais nocivo. É isso que a gente meio que fica revoltado, né? Porque como que as pessoas demonizam tanto a cannabis e o álcool não? Como que, por exemplo, ok, é necessário você né, utilizar um tarja preta, alguma coisa assim, mas as pessoas, elas não têm medo. Só que do óleo da cannabis elas têm. Sim. Não, exatamente. Existe muito, muito preconceito. Mas esse preconceito, ele tem até uma raiz histórica, né? Tem várias questões associadas a minorias, as propagandas sensacionalistas, né? Que eles fizeram na época do proibicionismo. E, assim, propagandas bizarras que rolavam nos Estados Unidos, dizendo, por exemplo, que a maconha era uma substância que fazia as mulheres brancas ficarem com homens negros, né? Pra gente ver a raiz Absurdo, né? racial do preconceito, de todas essas questões. Só que isso aconteceu em 1930, foi, tipo, na época dos nossos avós, não tem tantas gerações assim. Então, de 1930 para cá, nossos avós aprenderam isso, eles passaram para os nossos pais nos passaram isso. Então, a gente não tá tão distante dessa época, onde tinham essas propagandas absurdas, demonizando essa planta, né? E mesmo a posição das sociedades, né? Muitas vezes são totalmente contra o uso, mesmo medicinal, não tô nem falando de uso adulto, mesmo uso medicinal, isso acaba também reforçando mais ainda esse preconceito na sociedade, né? Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, né? E a cannabis, ela pode, inclusive, é usada, né, em outros países até de forma alimentar, né? Ajuda muito na nutrição. As sementes de cânimo são muito nutritivas. O próprio cânimo industrial também. A gente vai falar sobre isso aqui no próximo episódio. Ela pode ser aproveitada como um todo, né? Sim. Não, uma planta muito versátil, realmente, assim. Tem uso industrial, tem uso medicinal, é utilizada para limpeza de solo, então tem muitas propriedades, inclusive a questão do uso industrial foi uma das coisas que contribuiu para o proibicionismo, porque a indústria do petróleo, do algodão na época, viu a cannabis como uma ameaça mesmo para o mercado, e isso foi uma outra coisa que somou para a proibição há muitos anos atrás. Mas realmente, assim, é uma planta maravilhosa. É claro que como outras estratégias, né, é o que a gente fala, assim, pô, um Rivotril pode ser incrível quando tu estás numa crise de ansiedade. Mas se tu tomas Rivotril todo dia, 3 vezes ao dia, não tá saudável. Você tá tendo uma relação problemática com Rivotril, com receita médica. Verdade. Então, assim, a gente pode ter uma relação, né, um uso não saudável de qualquer substância, pode ser de café. Pode ter uma relação não saudável com a comida. Então, assim, muito mais do que a substância, é a relação que a gente consegue estabelecer com ela, né? A gente estava falando de hate ainda há pouco. Eu lembrei, esses dias eu comentei num vídeo lá, absurdo, sensacionalista, falando que a legalização da maconha no Canadá não deu certo, que estava dando errado. Aí mostrou, assim, imagens de pessoas, tipo assim, morando nas ruas e não sei o quê. E falava lá na matéria que aumentou os índices de overdose e suicídio. Mas aí a gente tem que avaliar muito bem esses estudos, porque assim. Foi uma reportagem, assim, da internet. Não foi estudo. Não foi estudo, entendi. Não. Foi a impressão da pessoa, Foi entendi. uma reportagem sensacionalista. Porque assim, a gente pode pegar um dado e não necessariamente ele tem uma causalidade com um outro fato. Então, assim, eu posso estudar 50 pessoas, tem, sei lá, 40 casadas e 20 solteiras. E as solteiras morreram mais tarde, por exemplo, tiveram maior expectativa de vida. Aí eu posso dizer, nossa, não, o casamento acaba com a sua vida? Tipo, eu não posso inferir isso, eu tenho que entender. Mas eu posso observar isso e dizer, nossa, não, ser solteira aumenta a expectativa de vida. Quem casou morreu mais cedo, por exemplo. Mas se a gente não tiver discernimento, tipo, calma aí. Né? Isso foi só um achado. Coincidentemente, as pessoas solteiras viveram mais, por exemplo. Mas, assim, qual foi a causalidade? A
as pessoas casadas estavam morando mais num bairro onde elas tinham menos acesso à saúde, ou tinha menos esse aspecto. Beleza, aí você tá vendo uma relação de causalidade. Primeiro que overdose, ninguém morre de overdose por cannabis. Isso já é, né, um super Então, ponto. essa foi a questão lá do meu comentário. Eu falei, não dá para morrer de overdose de cannabis, gente, isso é absurdo. E outra coisa, a motivação de quem usa cannabis é completamente diferente de quem usa um opioide, por exemplo, né? Sim. Quem usa cannabis quer, assim, ficar tranquilo, ficar calmo, não quer ficar, né, ali, sei lá, ligadão e não sei o quê. Então, assim, é diferente a motivação. Não, com certeza. E a gente tem que avaliar vários outros fatores, né? Você pode ter um aumento de demandas na saúde por usuários de substâncias, que isso pode acontecer com o passar do tempo, mas, assim, existem N fatores pra gente investigar que chegam nesse número. Será que as pessoas estão tendo mais acesso e por isso aumentou o número? Será que essas pessoas estão usando mais uma outra substância em específico? Será que é o aumento do desemprego no país? Então, assim, tem vários aspectos, mas é isso. Normalmente as notícias sensacionalistas nascem de achados que não têm causalidade. Exatamente. Então, então, assim, pode linkar com qualquer coisa, porque é apenas um achado, né? E essa pessoa não foi a fundo ali entender realmente qual a relação. A gente já tá chegando no fim, né, do nosso episódio, passou muito rápido. E eu tenho umas perguntas aqui que eu faço no quadro que chama Zona de Desconforto, tá? Certo. Então, você vai ter que responder. Tranquilo. Tem marca ruim no mercado hoje? Nossa, caraca, realmente. Não tava esperando por essa. Olha, difícil falar marca ruim, né? É que, assim, uma coisa que eu acho que orienta bastante a gente a qualidade do produto é você entender os métodos de extração, se tem boas práticas, né, de manufatura e ter um certificado de análise. Acho que esse é o maior guia pra gente para entender a qualidade de um produto ou não. Porque existem produtos que são vendidos como Full Spectrum, que na teoria é um produto que tem tudo na planta, e a gente vai ver o certificado de análise só tem CBD e THC. Tipo, cadê o Full, né? Cadê o CBG, CBN, THCV, outros canabinoides que tem que estar? São Full Spectrum, tem que estar tudo que tem na planta. Claro que, às vezes, não vai ter todos os fitocannabinoides, mas, assim, tem que ter os outros fitocannabinoides. E aí, eu já vi certificados de análises que não tinham, ou produtos que não têm certificado de análise, aí a gente não sabe se tem contaminação com metal pesado. Então, tem aquela marca que você olha e fala, não, essa daqui não. Tem. Não de olhar para o rótulo, mas talvez de olhar para o certificado de análise. Pronto, isso. E você já viu, assim, você já se deparou com prescrição muito errada? Tipo, o paciente chega para você com uma prescrição de cannabis que ele estava usando antes com outro médico, você olha e fala assim, meu Deus, o que fizeram aqui? Prescrição para bipolar rica em THC. Acho que essa é uma das maiores já angústias. Chegou? Essa é uma das maiores angústias. Já acho que prescrição para bipolar rica em THC foi uma das maiores dores do coração. Ou até, às vezes, prescrições de óleos pouquíssimos concentrados em doses muito baixas, assim. Então, sim. Isso também acontece. Mas, assim, às vezes uma inexperiência do colega, ou às vezes não foi um dado que ele capturou ali na prescrição, enfim. É difícil, eticamente, julgar a conduta alheia, mas acho que esses pontos, assim, são as maiores angústias, mas assim, né? Todo mundo pode errar ou se equivocar. Não sei exatamente como foi a conversa que esse paciente teve com esse médico naquela consulta que eles tiveram, então é difícil inferir, mas acho que as prescrições que mais me geraram incômodo são essas, assim. Certo. E eu queria muito que você deixasse seu posicionamento sobre a descriminalização e a legalização. O que você acha? É tudo polêmico mesmo. Bom, eu fiquei bem feliz com a descriminalização. Tá aí, recebi hate, inclusive, quando postei descriminalização. Eu vi aquele vídeo lá que você postou, ficou muito bom. Muito obrigada. Mas, assim, primeiro, gente, descriminalizar não é incentivar as pessoas a fumarem, é só não criminalizar as pessoas que fumam, é não tratar como um criminoso. E acho que eu já tive pacientes que foram presos, assim, pelo porte pessoal de cannabis. Sério? Exato. Então, assim, essa pessoa é um usuário, ela tem que ter atendimento médico. Mas eles tinham prescrição ainda ou não? Não ainda tinha, não. Não estavam em tratamento. Mas, assim, como que essa pessoa tinha que ser mandada para um atendimento médico, não uma cadeia, né? Exato. Essa é a questão. Então, assim, acho que quando a gente descriminaliza, a gente trata o usuário como ele tem que ser tratado, como um usuário. E não é, gente, que agora a pessoa vai poder comprar na legalidade. Não, ela vai
infelizmente, ainda se sujeitar ao mercado ilegal e tudo. A única questão é que ela não vai ser presa por isso, né? Mas, assim, você acaba trazendo mais informação pro tema. Porque se isso não é mais crime, as pessoas têm menos tabu também pra falar sobre isso. Sim. E acaba sendo uma coisa mais acessível, né? Eu até brinquei, nossa, quantos maconheiros não vão sair do armário agora com a descriminalização? Porque, pô, se uma coisa é crime, você tem medo até de falar sobre isso. Mas uma vez que não é mais crime, às vezes você encontra mais espaços pra conversar sobre o seu uso e até pra ter mais informação, mais acesso à assistência médica, enfim. Então, eu vejo como esse ponto. A legalização, claro que qualquer decisão que a gente tenha no país e nas nossas vidas pessoais, vão ter prós e contras. Não existe nada que a gente vai tomar essa decisão e não vai ter nenhum problema, não vai ter nada contra isso. Claro que vão ter questões relacionadas a isso. Mas, assim, de vantagens que eu veria para a legalização e que eu acho super positivo, é a questão da regulamentação, das pessoas não alimentarem o tráfico, das pessoas terem a possibilidade de terem acesso mesmo a produtos, né, de maior qualidade mesmo, porque é aquilo que a gente falou, tem pessoas que fazem uso adulto que elas não querem parar. E, assim, você vai colocar essa pessoa, né, em várias situações de risco. Enfim, eu tenho vários pacientes que fazem uso adulto de cannabis e que tiveram situações até de apanhar de uma pessoa que estava vendendo ali. Então, assim, coisas realmente muito perigosas. E, assim, eram pessoas que faziam uso no intuito de melhorar sintomas, que ainda não faziam tratamento até então. E, assim, olha a exposição, olha o risco que essas pessoas se submeteriam. Então, eu vejo na legalização uma maior segurança também dos usuários e com isso, né, enfim, um cenário mais saudável mesmo que a gente tenha. Mas, assim, acho que se legalizar tem que vir muita informação também, muita instrução. Isso tem que ser muito bem orientado para não ser um reforço do uso adulto, mas um uso adulto com segurança. Sim. Uma última perguntinha. Qual é a transformação que você deseja fazer na vida das pessoas? Eu acho que terem uma vida mais plena, que faça sentido para elas, e que elas consigam realizar aquilo que faz sentido mesmo, os sonhos dela, porque às vezes com o adoecimento, a gente, acho que uma das maiores angústias de adoecer psiquicamente às vezes, a gente perder a capacidade de sonhar. Isso acontece muito dentro do contexto do adoecimento psíquico. E eu até fiz essa pergunta hoje para um paciente e falei, se você não tivesse esses sintomas, o que você queria fazer da sua vida? Tipo, o que você faria? E aí ele me respondeu, estudar, me desenvolver mais e tudo isso. E eu fiquei, nossa, então vamos atrás disso, porque é essa ideia que a gente quer, para as pessoas terem uma vida plena, uma vida leve, uma vida que faça sentido para elas mesmo. Ai, que bom, muito obrigada, amei demais. Muito obrigada mesmo, espero te ter aqui mais vezes. Foi uma honra, muito obrigada. Égua, mana, foi lindo. Amei, mano, muito obrigada. Faltou só um tacacá. Pois é verdade. Próxima vez a gente Você traz sabe o tacacá. que uma vez eu consegui trazer açaí, mas aí Caraca. nunca mais trouxe. Não, mas é super difícil pra transportar, fique em paz. Mas a próxima vez que eu vier eu trago pra você. Não, muito obrigada. Obrigada, Carol. Muito obrigada.